tema de hoje é um tema um tanto quanto polêmico, né? Para a nossa sociedade, tão polarizada entre esquerda e direita, entre alguns sendo acusados e taxados de comunistas, outros sendo acusados e taxados de fascistas. Então, assim, falar de um assunto como esse, no ambiente cristão, acaba sendo um pouquinho delicado. Está desligado? Mais para cima? Tá bom, então. E como eu estava dizendo, dentro do ambiente cristão, esse debate também é discutido. E nós veremos isso ao longo dessa aula. Porque essas questões políticas e ideológicas, elas adentraram a igreja. Elas estão hoje muito ligadas às questões teológicas. E eu vou iniciar essa aula com um versículo que, inclusive, é muito utilizado por pastores socialistas, por cristãos socialistas. É o versículo de Atos capítulo 2, versículo 44 ao 45, diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Talvez os irmãos não estejam se recordando de onde é esse versículo, mas esse versículo é de um período em que a igreja estava no seu ápice, por assim dizer, de desenvolvimento. Jesus Cristo tinha acabado de ascender aos céus, os apóstolos ainda estavam vivos e estavam ali no seu início de ministério, e a igreja crescia e crescia exponencialmente, mesmo diante da perseguição. E um fenômeno que aconteceu foi o quê? Muitos dos cristãos mais ricos da época passaram a vender suas propriedades para se dedicarem integralmente ao evangelho. Mas eles não fizeram isso, como nós veremos também mais à frente, por alguma imposição dos apóstolos. E esse é um ponto interessante, porque esse versículo que nós acabamos de ler aqui é um versículo base utilizado por muitos desses cristãos socialistas. E eu até pergunto, é possível existir um cristão socialista? Quem acredita que sim? Nossa, zero? Zero, então. Mas tudo bem, essa questão a gente também vai abordar um pouquinho mais adiante. Mas eu já tenho aqui a primeira enquete no início da aula. Aí no final da aula a gente volta com a enquete de novo. Talvez vocês mudem de opinião, talvez não, né? Vamos lá. O seguinte, a origem do socialismo. Começando então com a origem do socialismo. O socialismo, é interessante vocês se atentarem a esses séculos, que é o século XVIII ao século XIX. Tá? Nesse período já tinha acontecido muita coisa no mundo. Já tinha acontecido Revolução Francesa, já tinha acontecido Revolução Industrial, já tinha acontecido muitos fenômenos que mudaram a mentalidade do povo. Mas uma coisa interessante, porque todos esses fenômenos foram fenômenos revolucionários. E essa palavrinha revolução, ela tem um significado interessante, que é o quê? É você destruir o que está acontecendo e colocar algo novo. É literalmente isso, tem uma ordem acontecendo dos fatos, você muda por completo essa ordem e agora estabelece algo completamente novo. Isso é uma revolução. E haviam muitas revoluções acontecendo, ou seja, a mente das pessoas, aquilo que era considerado o pensamento correto da época, estava constantemente sendo questionado e sendo substituído por novas ideias. E aí uma das curiosidades desse período, né? É que durante essa primeira fase do socialismo, que é quando o socialismo começa a surgir como um pensamento, a substituir um outro pensamento predominante, ele surge de uma forma muito mais light. Pois bem, não tinha violência nos primeiros discursos socialistas. Inclusive, alguns autores socialistas, eles vieram até antes desse período citado do século XVIII. Nós vamos ver também alguns autores que vieram antes. Então, não existia ainda violência no discurso deles, dos primeiros socialistas. Tudo que os socialistas da primeira geração, por assim dizer, queriam, era que mais direitos fossem dados aos trabalhadores. Era que os trabalhadores, eles tivessem os bens dos meios de produção, ou seja, os bens do patrão, o lucro do patrão, compartilhado igualmente. Eles queriam que a sociedade fosse uma sociedade igual, em que as pessoas não tivessem essa desigualdade social, por assim dizer, de uns mais ricos, outros mais pobres, no qual o patrão é aquele que mais recebe e o proletariado, os funcionários, são os que ficam com as migalhas.
E nós devemos lembrar ainda que existiam cenários em que as pessoas nem sequer eram empregadas, eram praticamente escravas. Elas recebiam apenas alimento. E isso era questionado então por esses primeiros socialistas. Poxa, por que não conscientizar, olha só a palavra, não é revolucionar, é conscientizar os donos de propriedade privada, os donos dos meios de produção, a dividirem os seus bens. Como a gente faz isso? A gente faz isso por meio da educação, a gente faz isso por meio de pequenas amostras de sociedade. Então algumas pessoas, e aí o interessante é que parte desses socialistas teóricos, eles tinham dinheiro. Eles não eram os pobres. O socialismo ele então não surge nesse primeiro momento da base da pirâmide, das pessoas mais pobres. Ele surge da base intelectual. E esses intelectuais então estavam propondo isso, essa tal da conscientização. E aí temos dois nomes aqui, olha. Tem um nome que é muito antigo, mas que já tinha ideais socialistas nesse sentido, que é esse Thomas More. E depois, mais adiante, já na fase mesmo do socialismo, surge esse Claude-Henri Saint-Simon, que eram exemplos de escritores, de pensadores socialistas. E aí vocês devem estar pensando, então quando que o socialismo ele atinge uma mudança? Ele passa a ser mais violento, ele passa a ser mais agressivo? É em Marx. Esse nome, Karl Marx, que é um nome muito famoso nos dias de hoje, ele critica esses primeiros socialistas. Esses primeiros socialistas, eles não foram criticados veementemente pelos capitalistas da época. Pelo contrário, eles foram ridicularizados. Imagina, você detendo ali uma empresa, tendo todo o trabalho de construir aquela empresa, recebendo a seguinte orientação de um pensador acadêmico: olha, você precisa dividir o lucro. E não só o lucro, você precisa dividir igualmente. Ou seja, tudo deve ser repartido por igual. O ônus de você ter a empresa, de você ter a fábrica, é um problema seu. Os espólios devem ser divididos, o lucro deve ser dividido igualmente. Isso foi ridicularizado por Marx e os seus companheiros. Marx, então, ele surge com um novo tipo de socialismo, que é chamado de socialismo científico. Como assim científico? Onde está a ciência nisso? A ciência nisso é uma ciência humana, por assim dizer. Ele simplesmente começou a escrever de forma mais densa, e utilizando inclusive o que chamamos de método para se alcançar o objetivo. Um método mais, por assim dizer, robusto e funcional. Qual método era esse? A revolução. E como fazer essa revolução? Por meio do braço da força armada. Então é por meio de uma revolta na base da força, por parte dos funcionários, do proletariado, é que esse pensamento seria instaurado na sociedade. Não adiantava o diálogo. Dialogar com os donos das fábricas era completamente inútil. Era necessário o uso da força, o uso da violência. Então, em Marx, você passa a ter esse pensamento, agora de uma forma mais evidente. Mas por que desse pensamento surgir justo nesse período? Talvez seja a pergunta. E é interessante, porque eu separei aqui também como era um pouco antes do socialismo. E antes do socialismo tem muita coisa, né? Muita coisa aconteceu no mundo antes do socialismo. Então eu não voltei desde a pré-história para analisarmos o socialismo. Mas eu peguei aqui para que a gente analise desde esse período do século IX, que era o chamado período feudal. E esse período feudal é aquele período que a gente estuda na escola, que tem a pirâmide. Aí no topo da pirâmide, lá em cima, né? Tem o rei, aí um pouco abaixo já vem o clero, aí um pouco abaixo já vem o que seria considerado pelos socialistas a burguesia, né? E justamente essa parte do meio, que era a parte de quem tinha mais dinheiro, da aristocracia, desse pessoal mais rico, por assim dizer, era a parte criticada pela base da pirâmide, era a parte que explorava, por assim dizer, essa parte da pirâmide, que é a parte maior da população, que eram pessoas que muitas das vezes não tinham nem sequer um salário. Na maioria das vezes elas não tinham salário, eram verdadeiros servos que dependiam dos seus senhores feudais, né? Que tinham fazendas, que tinham ali plantações, que tinham criação de gados, eles dependiam para poder sobreviver. E o tempo passa, nós chegamos no período inclusive de descoberta do Brasil, que é um período em que a economia ganha um novo dinamismo, países explorando países. Surge então, vamos dizer assim, um começo de capitalismo, no qual a palavra burguês aparece pela primeira vez.
por meio desses comerciantes e empresários ricos que pegavam o quê? Que pegavam essas matérias-primas agora exploradas pelos países e eles utilizavam isso para fazer as suas trocas comerciais. Mas para que isso fosse viabilizado, eles também utilizavam dessa mão de obra barata. Então, não só mão de obra barata, mas também mão de obra escrava. Então, esse é um período que surge um modelo de capitalismo, ainda não bem estruturado ideologicamente, mas que ganha uma robustez muito maior justamente no período da Revolução Industrial. Aí na Revolução Industrial temos o ápice. Na Revolução Industrial é quando, por um lado, pessoas perdem empregos, pessoas do campo passam a perder emprego, mas por outro lado, muitas outras pessoas acabam ganhando novos empregos, surgem novos empregos. Então você tem a industrialização, pessoas agora tendo a oportunidade de trabalhar em fábricas, pessoas, até inclusive mulheres, tendo a oportunidade de poder exercer ali uma profissão. E isso acontece trazendo de um lado uma consequência positiva de desenvolvimento, de novos empregos, de avanços tecnológicos, e do outro lado de exploração. Então nós temos aí, por assim dizer, o lado negro do capitalismo aparecendo, na qual muitas pessoas trabalhavam até 16 horas por dia, tinham ali um salário minúsculo, as condições nas fábricas eram das piores, porque entre o patrão gastar em um aprimoramento de uma máquina e na higienização, no cuidado do ambiente para o seu funcionário, ele preferia, obviamente, ou ficar com o lucro ou investir em um novo maquinário. Então, as condições de trabalho, esse maltrato com a mão de obra, ele tem uma ênfase nesse período capitalista, muito grande. Essa exploração de mão de obra não é uma novidade capitalista, como me dá a impressão você está trazendo à tona. Essa é uma condição milenar. E talvez não tenha sido apontado isso, que o escravo, desde milhares de anos atrás, ele trabalhava o dia inteiro, 16, 18 horas por dia. Então, eu não creio que é uma característica particularmente capitalista. Uma boa nota de rodapé aí para a nossa aula. E é interessante, se vocês repararem um detalhe que eu coloquei aqui na aula, do século IX até o período da Revolução Industrial, que está ali até o século XIX, por assim dizer, você tem um dinamismo muito semelhante, vocês repararam? Não tem mudanças ali do tipo, no século IX era mais fácil, tinha menos exploração, com a medida do tempo isso foi potencializado. Pelo contrário, o que você tem é agora uma sociedade mais dinâmica, um lado crítico surgindo por meio desses pensadores socialistas, a tecnologia e o acesso à informação também muito mais dinâmico, ou seja, agora é mais fácil de você conversar e se comunicar com essas massas, e é justamente a partir dessa oportunidade que o socialismo ganha força. Mas o que o irmão falou tem total sentido. Não existia no passado um passado maravilhoso no qual a sociedade dividia os bens entre si de forma igualitária. Pelo contrário, esse nível de exploração do trabalhador, ele existiu historicamente. Se nós voltarmos, e aí eu não fiz esse retrocesso, né? Mas se nós voltarmos até no período bíblico, nós encontramos isso. A ideia de escravo, a ideia de servo, pessoas trabalhando horas e horas até na construção de pirâmide. Então isso aí sempre existiu, essa exploração do trabalho. Mas o que acontece nesse período, eu estou acentuando porque é importante levarmos em consideração uma coisa. Enquanto de um lado é romantizado a Revolução Industrial, sendo posto como apenas um período de avanço, por outro lado nós também devemos lembrar do seu lado escuro, na qual a exploração era presente. Pessoas ali tinham o seu trabalho sugado ao máximo e pouco remuneradas. E por que eu estou colocando isso? Porque isso resultou em uma resposta. Devemos imaginar como se fosse um pêndulo, né? Então, enquanto o capitalismo estava ali ascendendo e cada vez mais surgiam pessoas detendo capitais, por outro lado, tinham muitas pessoas ali sendo exploradas e recebendo, por meio de uma ideologia socialista, um novo tipo de perspectiva. Poxa, você pode ter uma nova vida. Você pode, por meio de uma revolução, sair dessa condição de exploração e passar a ter uma condição de vida melhor. Então, esse tipo de pensamento ele foi ganhando raízes. E é interessante que nesse período
durante o período da Revolução Industrial, também temos uma outra revolução muito sangrenta, que é a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela dá ao capitalismo agora uma base mais ideológica. Eles passam a estruturar agora novos conceitos, como, por exemplo, o conceito de propriedade privada. O direito do ser humano, de cada indivíduo, de ter a sua própria propriedade privada, indo de encontro àquilo que era establishment, por assim dizer, no período feudal, que era o estabelecido no período feudal. Então, agora, cada indivíduo tem o seu direito à propriedade privada. Outra coisa, surge pensadores, nesse período da Revolução Francesa, também falando, olha, os indivíduos têm direito a comercializarem sem interferência do Estado, a fazerem o livre mercado. E pensa, essa ideia de livre mercado, ela é uma ideia que até hoje, ela não é plena em sociedades. O Estado ele interfere nas compras, afinal, nós temos taxas sobre as nossas compras, sobre as nossas transações. Tem determinadas transações que elas precisam de autorização do governo para serem feitas. Então, assim, isso era completamente contrário ao que pensadores da época da Revolução Francesa defendiam. Então, achar que hoje nós temos o livre mercado, que esses princípios estão estabelecidos na nossa sociedade, também é um equívoco. Mas, pois bem, como eu disse, o pêndulo estava lá, de um lado capitalista. Surge, então, agora a resposta, e é onde o pêndulo muda. E ele vem para um extremismo de ideologia, um extremismo socialista. Nesse extremismo socialista é onde nós começamos a ver uma espécie de religião se formar. O socialismo ele não vem só com um ar político, de mudanças sociais. Ele vem com um aspecto religioso, no qual ele coloca o patrão, os donos das fábricas, os donos de detenção dos meios de produção como o mal. Então, o capitalismo passa a ser o mal que atrasa o desenvolvimento da sociedade, na perspectiva socialista. E, como sendo o capitalismo a raiz de todos os males que explora o trabalhador, você passa a ter, então, um meio de redenção. E eles apresentam exatamente isso, um meio de redenção. E esse meio de redenção seria possível apenas por meio dessa ideologia socialista, na qual os trabalhadores assumiriam os meios de produção. Os meios de produção, ou seja, não existiria mais a propriedade privada. Porque a propriedade privada é um problema. Você ter a sua propriedade, imagina, algumas pessoas teriam mais propriedades do que outras. E a ideia era que não houvesse mais esse pensamento de propriedade privada e agora houvesse a coletivização. Então é comum que países que sejam socialistas, há um grande número de estatais. Então você tem poucas fábricas, poucas empresas sendo privadas e a maior parte dessas empresas sendo empresas do Estado, que teoricamente é uma empresa do povo. Esse é o discurso socialista, de que, por exemplo, determinada empresa, como o caso da Petrobras, ela é uma empresa do povo, ela está aqui para servir o coletivo, por assim dizer. E outra coisa, como meio para se chegar a esse ideal, para se estabelecer então o socialismo, foi o que eu falei, eles utilizavam a revolução. E como eu falei, revolução nunca é algo tranquilo. Revolução sempre é algo muito violento para ser estabelecido. Gera atrito, porque você tem um pensamento predominante e esse pensamento precisa ser substituído 100%. E para que você faça uma substituição, uma troca de pensamento, você precisa enfrentar. E eles diziam isso, o enfrentamento deve acontecer por meio ou de uma revolução do proletariado ou por meio do proletariado assumindo o poder político. Parte do proletariado, alguém do povo assumindo a presidência, alguém do povo assumindo ali o governo, porque só se alguém do povo tivesse ali no governo é que as coisas aconteceriam, é que se alguém do povo iria pensar no povo. Enquanto o governo fosse substituído por elite, elite após elite, jamais a revolução aconteceria. Tá bom? Até aqui mais alguma coisa a acrescentar? Presbítero? Mas dê o microfone para o presbítero, por gentileza. Só um comentário que, sem dúvida, você pode mencionar mais à frente, é que o socialismo, como expressão técnica, surgiu antes da expressão do capitalismo. O capitalismo veio depois, uns 50, 60 anos depois.
A expressão. A expressão, legal. E é interessante que, eu até citei um dos autores aqui atrás, que é bem antigo, inclusive, Thomas More. Nos seus escritos você já tem a ideologia socialista se formando, antes mesmo da ideologia capitalista ter uma estrutura ali definida e escrita tão robustamente. Então aqui você tem Thomas More, de 1478 a 1535, já com ideias socialistas de compartilhamento da propriedade privada. Tá bom? Ok. Resposta socialista. Após a resposta socialista, nós temos as consequências socialistas. Tivemos a resposta, mas também tivemos as consequências. As consequências do socialismo nós temos até hoje, parte delas no nosso contexto de vida. Bom, uma das coisas que aconteceu no socialismo foi o seguinte: a partir do momento em que esse ideal de que alguém do povo precisava assumir o controle para repartir o poder, para repartir os meios de produção, aconteceu de fato de alguma dessas pessoas, entre aspas, do povo, pessoas da população, assumirem o poder. Pessoas ligadas a sindicatos, eles assumiram o poder. E o que aconteceu? Eles não distribuíram o poder, eles se encantaram com o poder e eles passaram a destruir tudo o que era considerado oposição. E a primeira oposição na política são os outros partidos. É a primeira oposição que você tem a enfrentar, são os outros partidos. Então essa foi a primeira coisa que os socialistas fizeram. Eles quebraram essa estrutura de múltiplos partidos. Então é comum que até hoje você tenha, num país considerado comunista, apenas um partido. Eles não vão aceitar esse debate, essa oposição de forças. Então foi a primeira coisa que aconteceu. Depois, o que você tem é uma outra oposição, que é o que está acontecendo exatamente aqui agora, que é uma oposição religiosa. Nós estamos aqui discutindo o socialismo na igreja. Isso é um problema. É um grande problema se o nosso Estado fosse um Estado socialista. Afinal, ele está perdendo pessoas para um senso crítico, para uma ideologia que não aceita o socialismo como meio de redenção. Então, o que aconteceu foi, muitos desses líderes comunistas passaram a perseguir igrejas, passaram a perseguir até mesquitas, qualquer oposição que tirasse do socialismo um único meio de redenção. Então, você tem nesse período um Estado verdadeiramente ateu. E até hoje, se nós, por exemplo, fôssemos para a Coreia do Norte fazer um turismo lá, a primeira coisa que fariam é revistar a sua mochila, para ver se não tem ali uma Bíblia. É do norte, Stefano, não do sul. A do sul é tranquila. A do sul é tranquila. Então, assim, é uma das coisas que fariam. Revistar por quê? Porque artigos religiosos, eles representam uma oposição à divindade do líder. E outra coisa também que, claro, por consequência é perseguida, é qualquer oposição intelectual. Imagina você não ter o controle das faculdades. Imagina você perder o controle das escolas. O governo, perdendo o controle da educação, ele pode ter certeza que lá na frente ele vai ter uma grande oposição para lidar, uma grande oposição social. Afinal, o próprio socialismo, ele surge no meio acadêmico. Essas ideias que nós vimos e que nós estamos estudando ao longo dessas aulas, grande parte delas não tem um surgimento espontâneo na sociedade. Não são duas pessoas conversando em um almoço e chegando à ideia, poxa, isso aí faz sentido, a ideia de a gente compartilhar os bens de produção. Não, isso aí são estudos acadêmicos que lá de cima acaba afetando a grande massa de pessoas, que é uma massa de pessoas, na maioria das vezes, pouco instruída e de fácil manipulação. Então, uma das coisas que todos os estados comunistas fizeram foi investir pesado em educação. Olha que legal. Mas que tipo de educação? Na educação doutrinante, naquela doutrinação mesmo, para que as pessoas pensem igual e idolatrem o seu líder. E por fim, o que nós tivemos também foi esses líderes políticos estabelecendo uma nova espécie de elite, porque agora você não tem mais aquela desigualdade social como antes, do grande capitalista para os seus empregados. Agora o que você tem é uma desigualdade social formada do alto escalão do funcionarismo público, ou seja, desses políticos, desses
governadores, dessas pessoas que ocupam posições públicas, que teoricamente são os representantes do povo, se tornando muito ricos, e a classe trabalhadora igualmente agora, igualmente pobre, compartilhando juntos de pobreza. Então é isso que acontecia. E até hoje acontece. É muito comum você ver o líder de um país comunista vivendo no luxo. A capital do país ser um verdadeiro luxo, porque é a capital do país que tem os seus principais líderes. Enquanto as periferias, enquanto qualquer pessoa que não está ali inserida no Estado, ela compartilha com os seus colegas, com os seus semelhantes, a pobreza. Microfone ali, ó. Esse caso que acabou de citar, eu creio que, para curiosidade, né, um exemplo interessante que a gente pode perceber do desenvolvimento de uma doutrina socialista e não socialista, com a participação da sociedade, e que é do nosso tempo, são as duas Coreias. É bem interessante, os dois países começaram mais ou menos ali em 1952, e aí nós podemos ver hoje, 70 anos depois, o resultado de um governo comunista totalitário e de um governo não comunista totalitário nas duas Coreias. É uma boa amostragem, né? É como se nós pegássemos dois irmãos gêmeos para fazer um experimento. Por que dois irmãos gêmeos? Porque nós temos as mesmas variáveis praticamente. Então, hoje, nós temos ali duas Coreias, uma capitalista, uma comunista. E como é que nós sabemos dessa desigualdade social que há na Coreia do Norte? Como é que nós sabemos de tantas informações sobre a Coreia do Norte, né? E não são tantas, porque o país é muito fechado. Mas hoje, boa parte das informações que nós temos é principalmente via satélite. Tem um estudo que mostra que, em determinada hora, você tem uma Coreia escura, por falta de energia elétrica, enquanto a outra Coreia, ela é completamente clara, porque você tem prosperidade na do Sul, enquanto na do Norte as pessoas, elas só têm riquezas se elas pertencem, por exemplo, a algum cargo alto do Estado. Se elas não pertencem a algum cargo alto do Estado, elas não vão conseguir ascender. E um detalhe, eu falei do período feudal, e eu falei que era um período em que as pessoas, se elas fossem servas, elas morreriam servas. Se elas estivessem numa categoria acima, elas morreriam nessa categoria acima. E seus filhos seriam os sucessores. No comunismo é muito parecido. É muito difícil, uma vez que o regime está instaurado, uma pessoa de baixo conseguir ascender. Uma vez que o regime comunista ele é instaurado numa sociedade, acontece exatamente aquilo que acontecia no período feudal. É uma sucessão familiar, praticamente. É uma espécie de predestinação à pobreza para aquelas pessoas que nasceram pobres e uma predestinação à riqueza para aquelas que já nasceram ricas. É uma coisa que acontece muito no comunismo hoje. Vocês desculpem minha ignorância, mas eu sou ignorante quanto ao assunto. Qual a diferença, ou é tudo a mesma coisa, socialismo e comunismo? Eu não sei diferença sobre isso, se é que há. A diferença ela é bem tênue. Pesquisando mais a respeito, alguns autores vão falar que a diferença está no grau de intensidade, enquanto no socialismo você tem uma coisa ainda em desenvolvimento, no comunismo você já tem o socialismo desenvolvido, por assim dizer. Ele já se estabeleceu e agora o controle já não é mais um controle só ideológico, agora ele é um controle social estabelecido. O Estado está ali com o controle não só das finanças da pessoa, mas até mesmo da forma como a pessoa pensa. Por exemplo, hoje a China ela é um país que tem o Partido Comunista Chinês, o único partido da China. Mas ela é um país com uma economia bem capitalista, por assim dizer. Só que na China você não tem liberdade de expressão. Só que na China você não tem um outro partido. Só que na China você não tem uma base intelectual que questiona. Na China você não tem uma imprensa livre. Você não tem... as igrejas elas são regulamentadas pelo Estado, embora existam igrejas. Você tem um partido comunista ali na China, então a China, num certo sentido, é um tipo de comunismo, só que não reflete só no âmbito econômico. Está refletindo muito mais no âmbito social, está refletindo muito mais no âmbito de controle de população. Então, assim, respondendo a sua pergunta de forma direta, é uma linha tênue, muito difícil de definir. Algumas pessoas vão definir de um jeito essa diferença, outras vão falar até que é a mesma coisa, só muda o nome, são praticamente sinônimos, mas
Se você quiser achar uma distinção, talvez o irmão Marcos Serra tenha aí uma distinção para nos passar, mais técnica de algum autor, entenda que o comunismo ele é o socialismo em um grau acima. Ele é um socialismo mais já bem estabelecido, com controle agora completo. E eu acompanho, eu acho que a sua explicação foi muito razoável, no sentido de explicação, é que o socialismo e o comunismo, os dois defendem que todos os meios de produção devem ser concentrados no poder que representa o povo, que é o governo. Ou seja, todos os meios de produção, todo o capital, todos digamos, o que apoia a produção de riqueza. E o trabalho deve ser organizado através de entidades que representam o trabalhador, e o trabalhador ele é indiretamente apresentado. Agora, no socialismo permite-se propriedade em grau restrito, e no comunismo não há propriedade particular. Então pronto, é um grau realmente mais acima, como eu acabei de falar. É perfeita a explicação do presbítero. Você tem ali o socialismo no seu nível máximo. Só que o ponto é, nós estamos aqui numa escola bíblica dominical. Até aqui nós falamos muito de uma questão política. Como isso então interferiu e interfere na teologia, que é o nosso foco? Bom, na teologia, o socialismo, o comunismo, ele teve interferência. Surgiram pastores que passaram a colocar, como se fosse um óculos, igual esse aqui, para ler a Bíblia. Só que esse óculos chamava-se socialismo. Então, eles liam a Bíblia sobre as lentes do socialismo. Tudo que eles liam na Bíblia, tudo que diz respeito ao mal, tudo que diz respeito à redenção, eles faziam analogias com o socialismo. E até hoje existem pastores assim. Pastores que entendem que o propósito da igreja é um propósito de militância política. Que nós estamos nessa terra para instaurar um sistema político. E foi isso que aconteceu. Nós temos dois fenômenos religiosos. Nós temos a teologia da libertação, que surge no ambiente católico, e nós temos posteriormente a teologia da missão integral, que surge num ambiente evangélico. No ambiente católico, esses padres, eles foram inclusive criticados pelo Papa, porque era uma extrapolação radical do que estava acontecendo ali na fé. Eles estavam deixando de lado os seus dogmas católicos para abraçar os dogmas comunistas. Inclusive, a própria Igreja Católica posteriormente lançou uma nota condenando cristãos comunistas, falando exatamente dessa incongruência de um cristão se considerar comunista. Pois bem, no âmbito evangélico, nós também tivemos muitos pastores, e ainda temos nos dias de hoje, colocando também o dever da igreja e dos cristãos como um dever militante político, de que nós, enquanto igreja, temos como principal objetivo não uma evangelização da palavra da cruz, mas uma evangelização dos marginalizados, dos pobres, em termos políticos, de que eles precisam ascender, de que eles precisam ser vistos como os escolhidos de Deus, ou seja, há uma demonização até mesmo das classes mais altas, como se o rico fosse predestinado agora ao inferno, como se o rico fosse amaldiçoado por ter a riqueza, e o pobre fosse aquele escolhido por Deus. E o pobre fosse quem representasse de uma certa forma a bondade. E eles usam analogias como a analogia de Lázaro e do pobre, e usam muito mais analogias bíblicas para tentar trazer a ideia de que o evangelho gira em torno do socialismo, do comunismo. E aqui nós temos alguns desses teólogos. Eu coloquei o primeiro, que é da teologia da libertação, falando o seguinte: é na luta pela libertação que o homem pode alcançar a verdadeira realização, tanto espiritual quanto material, ao aproximar-se do ideal de vida que Cristo propôs. Na ideia desse padre, é por meio, então, dessa luta pela libertação. Libertação do quê? Libertação da opressão do seu patrão, libertação do sistema capitalista, libertação desse sistema de propriedade privada, que cria tanta desigualdade na sociedade. É só quando a gente finalmente se libertar disso, é que nós vamos nos aproximar do ideal de vida que Cristo propôs. Outra coisa,
Leandro Boff, esse é um dos mais famosos. A fé cristã não deve ser uma mera crença em doutrinas. Isso que nós fazemos em muitas das nossas escolas bíblicas dominicais, isso que está sendo feito ali atrás, do estudo de doutrinas, nossa fé não deve ser isso. Isso é um mero estudo, algo pequeno. Nós deve ser o quê? O que deve ser nossa fé? Deve ser um compromisso radical com a transformação das estruturas injustas da sociedade. A gente tem que brigar pelo capitalismo, não perder tempo estudando sobre redenção, sobre sobre a paternidade que nós temos em Cristo Jesus, nossa adoção em Cristo Jesus. A gente não tem que perder tempo com estudo de trindade, nada disso. O que nós precisamos é nos dedicar a vencer a transformação, ou melhor, essa injustiça das estruturas sociais, ok? É isso que nós precisamos, de acordo com a lógica de Leandro Boff. Outra coisa, agora já trazendo para o âmbito da teologia da missão integral, uma coisa ligada ao evangélico. O reino de Deus não é algo reservado para o futuro, mas uma realidade que deve ser vivida e estabelecida aqui e agora, a partir de uma transformação das estruturas sociais e econômicas. Então, assim, se você me perguntasse qual que é a diferença da teologia da libertação para a teologia da missão integral, uma surge no ambiente católico, a outra surge no ambiente protestante, porque basicamente vão defender quase que as mesmas coisas. Ok? Mais alguma coisa a acrescentar? A colocação que você trouxe à tona é um ponto que para nós, particularmente aqui na igreja de Vila Guarani, fica bastante claro, é o desprezo dessas interpretações a respeito da redenção em Jesus Cristo e a respeito da nossa missão como filhos de Deus adotados, né? A presunção dessa filosofia é que todos são filhos de Deus. Não há a necessidade urgente da palavra de redenção, mas sim a restauração da carne. Ou seja, vamos fazer todos terem uma vida similar, de igualdade econômica e de benefícios, né? Não, a palavra de Deus fica secundária. Eu gostei da nota, muito bom. E a nossa crítica teológica, porque assim, irmãos, nós também temos, de um lado, teólogos defendendo o socialismo, mas do outro lado temos teólogos contrapondo esses teólogos socialistas. E eu separei aqui alguns autores cristãos reformados que enfrentaram e ainda enfrentam esse tipo de teologia perversa, que é uma teologia socialista. E o primeiro é o John MacArthur. Em um dos seus sermões ele diz: Jesus não veio para transformar o mundo socialmente, ele veio para salvar o mundo espiritualmente. Ele não disse: levem os ricos e dividam seus bens entre os pobres. Ele disse: preguem o evangelho a toda criatura. A redenção e a santidade não veio por meio de reforma social, mas pela transformação de vidas. Uma citação de John MacArthur, que é um pastor americano, vivo ainda, que tem uma linha batista, reformada, e nos Estados Unidos não é muito diferente do Brasil. Nos Estados Unidos, esse debate socialista, embora os Estados Unidos seja um país muito capitalista, né? Mas esse debate socialista, ele é forte. Muitas pessoas das elites vão para as universidades, e ele tem um professor, às vezes, de sociologia, um professor mais alinhado com valores de esquerda, que o influencia a pensar dessa forma, entre aspas, crítica. Pois bem, o socialismo, outra forma também aqui de crítica, esse pastor, R.C. Sproul, ele é um pastor, já faleceu, mas ele era um pastor de linha presbiteriana. O socialismo tenta corrigir as injustiças pelas mãos humanas, sem considerar a justiça de Deus e a depravação humana. Qualquer sistema que busca o paraíso na terra está fadado a falhar, pois a queda e o pecado sempre estarão presentes. Foi aquilo que o irmão, o presbítero, falou. Eles desconsideram essa questão da redenção, da depravação do homem. E eles tentam mudar por meio de um evangelho que visa a transformação social, que coloca a política, que coloca a interpretação bíblica sobre as lentes do socialismo, sobre as lentes da ideologia socialista. Abraham Kuyper. O Abraham Kuyper é interessante porque, além dele, olha só, uma curiosidade sobre o Abraham Kuyper, além dele ser um teólogo
E um teólogo dos bons, ele foi primeiro-ministro da Holanda, uma espécie de um presidente. Tá? A caridade cristã é livre e voluntária. O socialismo impõe uma falsa caridade ao dar aos pobres o que não lhe pertence, sem transformar o coração. Apenas Cristo pode mudar um homem por completo. Redenção não surge por meio de um sistema político. A redenção ela surge por meio do Evangelho. E trazendo então agora para a Bíblia, porque eu trouxe alguns teólogos cristãos que corroboram esse estudo, que mostram que o socialismo ele possui um antagonismo com as Escrituras. Mas e a Bíblia? A Bíblia é a mesma coisa. É aqui a fonte da refutação socialista. Então, para refutar o socialismo, a gente pode usar a Bíblia. A redenção ela é individual e espiritual. Não é uma questão de estrutura política. Ainda que o socialismo fosse implementado da forma como aqueles socialistas utópicos, né? E lembrando que essa utopia significa um ideal não alcançável. Então, ainda que por meio da conscientização, sem violência nenhuma, a sociedade se tornasse socialista, isso não significaria fim da maldade, não significaria fim da corrupção, não significaria fim do pecado. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Deus não pertence a esse mundo, como é pregado ao socialismo. O socialismo diz que nós devemos instaurar o reino de Deus aqui nessa terra, e é por meio da revolução armada, inclusive. Os meios são legítimos, os meios justificam, inclusive, o fim. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós e também não vem de nenhum sistema político, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Por mais que a teologia católica até esteja de certa forma alinhada com essa ideia de priorizar os pobres para se alcançar uma graça, para se alcançar a salvação, quando se trata da teologia cristã evangélica, não tem nada a ver. A gente sabe plenamente que podemos doar tudo que temos, que isso não compraria um terreno no céu, que isso não nos tornaria dignos da presença de Deus. Embora não esteja dizendo que não devemos doar aos pobres, esse não é o teor da aula, de forma alguma. Mas outra coisa, responsabilidade individual e a caridade voluntária. Bom, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Olha a orientação do apóstolo Paulo. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Se voltarmos lá em Atos, meus irmãos, diante de uma igreja que dividia os seus bens, diante de ricos que vendiam suas propriedades, nós vamos observar uma coisa: nada foi imposto a eles, como disse. E quem tentou dissimular vendendo sua propriedade só para agradar a homens, fazendo ali não com o intuito de glorificar a Deus, quem se lembra deles? Porque foram mortos, Ananias e Safira. Foram mortos pela maldade do seu coração, porque não se trata apenas de um ato externo. Quando o cristão ele faz uma doação, quando o cristão ele ajuda o seu próximo, ele não faz isso para cumprir um papel político, ele não faz isso para aparentar a bondade, ele faz isso para a glória de Deus. Ele entende que isso glorifica a Deus, ajudar o próximo. Olha só, em termos de responsabilidade individual, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, se tratando de doação, é uma responsabilidade individual e não uma imposição estatal que a Bíblia prega. Cabe a nós sim a doação, cabe a nós sim olharmos para as pessoas da nossa casa em primeiro lugar, depois olharmos para os nossos irmãos na fé, se alguém passa por necessidade, ou seja, a Bíblia coloca até uma hierarquia, olharmos depois à nossa volta até mesmo aqueles que não são crentes. Depois que olhamos para dentro da nossa casa, depois que olhamos para os nossos irmãos na fé, olhar agora para aquelas pessoas que nem são crentes. Justiça e desigualdade na visão bíblica, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim não me haveis de ter sempre. E é interessante porque esse pensamento, ele surge inclusive no período em que Jesus estava aqui, quando é dito sobre aquele óleo que foi derramado nos pés de Jesus ou no cabelo de Jesus, se eu não me engano. Foram nos cabelos de Jesus, correto? Tem as duas histórias, é verdade, as duas versões. Mas de qualquer forma, foi dito que não era melhor ter vendido e dado aos pobres?
Que desperdício é esse em gastar dessa forma? Não era melhor ter vendido e dado aos pobres? E aí é onde Jesus responde, que os pobres sempre os tende convosco, mas a mim não me haveis de ter sempre, colocando inclusive um assunto espiritual à frente de uma questão material. E embaixo, o rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. Riqueza e pobreza, meus irmãos, não significa nada em termos de fé. Não é porque a pessoa é pobre que essa pessoa tem menos fé do que aquela pessoa que é rica, e não significa que aquela pessoa que é rica, ela é uma pessoa amaldiçoada, perversa por conta da sua riqueza. Riqueza e pobreza em si não representam o coração do homem, mas o amor à riqueza sim, e é o amor à riqueza que a Bíblia condena, essa arrogância. Mas de toda forma nós também temos pobres arrogantes. A pobreza ela não representa por si só virtude, não é porque a pessoa é pobre que ela pode ser considerada uma pessoa humilde, de espírito, boa de coração, temente a Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O pecado é universal e não se limita à classe social, como eu disse, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é uma questão de propriedade privada de bens materiais que tornam uma pessoa pecaminosa. Tanto o pobre, aquele que não tem propriedade privada alguma praticamente, quanto o rico, pecaram e carecem da graça de Deus. Mas se fazeis acepção de pessoas, que é exatamente o que o socialismo faz, ele faz acepção de pessoas, cometeis pecados. E aqui, a acepção de pessoas, meus irmãos, diz respeito a você discriminar alguém, inclusive porque discriminar alguém em termos de fé. A pessoa ela é rica, então por consequência ela não pode ser uma pessoa salva, porque a riqueza está ligada ao pecado para muita gente. Então se você faz isso, você comete um pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Pois bem, para concluirmos essa aula, eu separei aqui algumas considerações, mas antes das minhas considerações eu queria abrir novamente para alguma pergunta ou para alguma consideração. Alguém tem mais alguma consideração? A Sara. Vai passar o microfone para ela, por favor. O socialismo ele é um movimento tão messiânico que ele tenta instaurar uma nova ordem na qual a personalidade das pessoas é uniformizada também. Porque se tivesse um lugar que todos tivessem a mesma renda, naturalmente o impulso da personalidade daqueles que procuram se desenvolver iria acabar surgindo, porque recursos há em abundância, mão de obra há em abundância, e existem pessoas, as pessoas são diversas. Existem pessoas que têm a vocação de não se acomodar com a situação e prosperar. Existem pessoas que têm a vocação, têm ali a personalidade mais acomodada. Então, a instauração desse sistema ia acabar gerando a longo prazo, ia acabar gerando um novo mundo que houvesse pessoas mais prósperas que outras. Tem uma analogia que complementa o que você falou. O socialismo ele traz desincentivo à produção. Por quê? Porque uma vez que a sociedade recebe, vamos dizer, os mesmos salários, você desestimula aquela pessoa a produzir mais. Porque se a pessoa que produz mesmo recebe a mesma coisa, por que eu vou reproduzir mais? Por que eu vou além? E esse é um dos problemas que a ideia socialista apresenta, embora não seja exatamente assim que aconteça, né? Mas se fosse implementado o socialismo, em que todos recebessem o mesmo salário, nós teríamos uma sociedade pouco produtiva. As pessoas ficariam desestimuladas a irem além, uma vez que vão receber, independente da produção, o mesmo salário. Mas eu separei aqui também 3 outras observações. Primeira coisa, a verdadeira transformação começa na alma, regenerada pela graça. Deus escolhe seus eleitos e opera neles uma mudança profunda e pessoal, não dependendo de sistemas externos para redimir, mas de sua própria graça irresistível. Então, independente do sistema, se o país ele é um país capitalista, se ele é um país socialista, se a ideia predominante é uma ou outra, o que você tem é a salvação sendo a mesma coisa, sendo instaurada pela graça de Deus.
Independente do sistema político, a salvação continua sendo vinda de Deus para o homem, e não uma coisa formada artificialmente numa sociedade por um sistema criado por homens pecadores. Nosso chamado como igreja é anunciar o Evangelho, que salva pecadores e transforma vidas. A salvação em Cristo é o foco central de nossa fé, e isso é o que devemos levar ao mundo, sem desviar nossa atenção para ideologias temporais. Anunciar o Evangelho, meus irmãos, aos pecadores, inclui dar alimento a eles? Inclui, mas não é só isso. Não se trata só de salvar o pobre da sua condição social. Não é disso que a Bíblia trata. Ela trata de salvar o pobre do inferno. Ela trata de a gente levar o pobre ao Evangelho que redime, mostrando para aquele pobre que, se ele não se arrepender, ele pode até enriquecer, ele pode até ter sua fome saciada, mas ele vai perecer no inferno. Então, é disso que se trata o Evangelho. Outra coisa, a justiça que Deus nos chama a viver não é definida pelo mundo, mas pela sua palavra. Ao viver de acordo com os preceitos divinos, demonstramos um caráter que glorifica a Deus e dá testemunho da obra de Cristo em nós. Tanto pobres quanto ricos foram criados por Deus. Essa desigualdade que nós temos no mundo, ela pode ser encarada de duas formas. A gente pode encarar essa desigualdade no mundo como uma oportunidade para glorificar a Deus, ou nós podemos encarar essa situação de desigualdade no mundo para criarmos uma nova religião, como o socialismo fez. E aí a gente simplesmente deixa o Evangelho de lado. Então, meus irmãos, se é possível ser um cristão socialista, eu diria o seguinte: a menos que você não entenda o que é socialismo, a menos que a sua ideia de socialismo seja diferente do que eu acabei de expor aqui. Porque se a sua ideia de socialismo for exatamente o que foi apresentado aqui, é incongruente, não tem como você ser um cristão socialista. Agora, se você não entende o que é socialismo, que acontece muitas vezes, da pessoa se considera socialista, mas ela não entende. Para ela o socialismo é tão somente ajudar pobres, é tão somente diminuir a desigualdade, o que é bom, o que é positivo, você querer uma sociedade com menos pobreza, com menos sofrimento. Legal. Tanto é que nós somos incentivados, enquanto empresários, a pagarmos salários justos, a sermos decentes com os nossos funcionários. Isso é bíblico. Mas se agora a gente tem a compreensão plena de que o socialismo, ele é como se fosse um meio de redenção, nós estamos apagando o Evangelho das nossas vidas. Mais alguma contribuição, meus irmãos? Presbítero? E eu acompanho as suas conclusões, e particularmente nesse aspecto que você, digamos, trouxe agora no fim, digamos, o socialismo é bíblico, ou mesmo o capitalismo é bíblico. Não é, né? Nenhum nem outro é bíblico, porque todo mundo é de Deus. Nós não somos proprietários de nada, não é para concentrar a propriedade na mão de um grupo de pessoas, sejam elas capitalistas ou socialistas. Tudo é de Deus, e Deus nos coloca aqui para ser mordomos dos seus bens. Ninguém é rico, né? Também não é, digamos, há pessoas que nascem com a família na pobreza e ao fim da sua vida são multibilionários, quer dizer que não é um problema genético nem de herança. Então a colocação nossa de crentes, né, digamos, é como Jesus nos ensina lá no Sermão do Monte, né? Tudo é de Deus e nós devemos ser pobres de espírito, nós não temos nada, nós devemos administrar os bens que são do Senhor. E nós, crentes, seremos instados por Jesus Cristo, quando nós nos virmos na redenção, na ressurreição, para explicar para Ele o que nós fizemos com os bens que são dele, né? Presbítero, aproveitando que o senhor já está com o microfone na mão, você faz uma oração para a gente encerrar, por favor? Por gentileza. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor de todo o universo, Tu que criaste tudo, mantém tudo, tudo é Teu. A nossa vida, que Tu nos dás, que Tu implanta, quando somos concebidos no ventre de nossas mães, Tu és Senhor de tudo, Tu nos mantém. E Tu, Senhor Deus, na Tua misericórdia, nos redimiu através do Teu Filho, que se fez homem, se fez similar a nós,
obedeceu integralmente a tua lei que é perfeita, e, Senhor Deus, nos redimiu para que nós agora possamos, recebendo a tua palavra, que revela a tua vontade, podermos aprender e praticá-la, graças à ação do teu Espírito em nosso coração, que ilumina o nosso coração, transforma o nosso coração, ilumina a nossa mente, e permite, Senhor Deus, que compreendamos que tudo é teu, e que nós temos a graça de termos sido feitos teus súditos para te servir perfeitamente nesse tempo, e também, Senhor Deus, quando tu nos ressuscitaste, nós te serviremos perfeitamente por toda a eternidade. Damos graças pela salvação em Jesus Cristo e pela palavra, Senhor Deus, que tu nos dás, e pelos servos que tu preparas e move para trazer a tua instrução. E em nome de Jesus Cristo que nós oramos e pedimos que perdoe os nossos pecados. Amém.